A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos hermanos y hermanitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal em YouTube. Já meta o dedo no like até o bichinho ficar branco, certo? Se é pelo aparelho celular. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje é um vídeo extraordinário. Esse vídeo foi pedido há uns 3 anos atrás e agora que eu me lembrei de elaborar com mais facilidade, com mais nitidez, com mais argumentos, não é? Porque o protestantismo tem usado esse versículo contra os católicos. Vamos ver se realmente é contra os católicos esse versículo. Mas antes vamos olhar lá para baixo, para o rodapé, lá embaixo, ó, esse vídeo. Contribua com esse apostolado, pixtabira674@gmail.com. Esse pix está no nome da minha esposa para que você possa nos ajudar essas obras de evangelização. São dois canais que nós temos que sustentar aqui no YouTube, fora as obras de evangelização que fazemos no corpo a corpo aqui nas comunidades, né? Você nos ajuda muito. Além também, meu querido irmão, minha querida irmã, essa aqui é a nossa profissão, também você nos ajuda muito no pão de cada dia também, você não faz menção. Ajude com quanto você puder, você que ajuda todos os meses, conta com nossas orações. Rezamos o rosário, hoje que eu estou gravando esse vídeo, não rezamos o rosário porque está sem energia, né? Desde quando o comunismo começou a governar o Brasil, os apagões voltaram. Então dá apagão direto aqui. Os apagões começaram, eu estou gravando esse vídeo, não tem energia aqui, começou 11 da noite e agora já são 11 e pouco do dia e ainda não tem energia. Os apagões que é para ir dinheiro para o cofre, né? Os cofres do governo. É desse jeito. É aqui na nossa comunidade, é na comunidade onde moram os pais da minha esposa, depois nossos amigos lá em outra comunidade, e assim esses apagões continuam sucessivamente, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Só Deus para ter misericórdia de nós. Mas, meus irmãos, vamos lá. Eu quero explicar hoje isso aqui, não é? Porque os protestantes acusam os católicos. Essa irmã fez essa pergunta para mim, pediu um vídeo. Eu falei, eu vou elaborar um vídeo com mais nitidez, com bem... Eu trouxe até na época, me lembro, um vídeo, mas com muita pouca relevância. Primeiramente, Jesus diz aqui, em Mateus 9:13. Foi o evangelho do domingo passado da missa. Olha só. Ide e aprendei o que significa estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mas por que Jesus dizia isso aqui? Jesus dizia isso aqui porque os fariseus diziam isso, ó. Aqui, ó. Que roxinhos, né? Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Meus irmãos, aqui do versículo 9, se você pegar o versículo 9 em diante, você vai ver o quê? O chamado, a vocação, o chamado de Mateus a seguir Jesus. Quem era Mateus? Um cobrador de impostos. Todos os cobradores de impostos naquela época eram ladrões. Se nós olharmos para o capítulo 19 de Lucas, Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele disse, Senhor, aqueles que eu defraudei, que eu roubei, vou restituir 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Então, os cobradores de impostos eles eram ladrões, né? Por isso que Jesus vai dizer isso aqui, ó. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer isso aqui, eu quero misericórdia e não sacrifício. Por quê? Jesus está lidando com quem? Falando com quem? Está falando com os judeus. Quem era que censurava? Os fariseus estavam censurando. Então Jesus disse, eu prefiro a misericórdia em vez dos sacrifícios inúteis de vocês. Por quê? Porque o Senhor já abominava, meus irmãos. Porque o Senhor já abominava esses sacrifícios. Quer ver que o Senhor abominava esses sacrifícios? Olha só, esse sacrifício aqui, os protestantes dizem que os católicos subindo de joelho nas escadarias de Nossa Senhora, falam aqui na nossa cidade, o pessoal faz votos, né, promessas e sobe. Eu mesmo quantas vezes não subi, né, de joelhos na escadaria, aí ele diz, olha, o Senhor quer misericórdia, não sacrifício. Aquilo ali não é sacrifício, aquilo ali é penitência. É completamente diferente.
certo? Esse sacrifício que Jesus está abominando aqui, ele está falando para quem? Para católico? Não, ele está falando para os judeus. O sacrifício veterotestamentário, os sábados e lua nova, as festas de vocês, eu abomino. Quer ver como foi que ele disse isso? Vamos para Isaías, olha só. Veja só. Isaías capítulo 1, versículo 13. De nada serve trazer oferendas. Tem o horror da fumaça do quê? Dos sacrifícios. Não. Os protestantes que não conhecem de Bíblia e nunca há de conhecer. Lá no protestantismo, quando eu cheguei no protestantismo, lá eu escutei essa voz. Nós estamos à procura da verdade. O protestante, ele nunca encontra a verdade. Lá nas seitas, ele nunca pode encontrar a verdade lá. Como eu que frequentei mais de 10 seitas à procura da verdade e não encontrei. Até em que o dia a Bíblia me converteu à verdadeira igreja de Cristo. Aí sim eu encontrei a verdade. Jesus, pão vivo, eucaristicamente, que me dá a vida eterna. Que como deste pão, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Vou ressuscitar no último dia. Aí está a promessa. João 6,54. Enquanto eles estiverem lá, não encontrando a verdade como eu encontrei, eles vão continuar a busca da verdade. E aí daqueles que encontrar. E louvado seja o Senhor daqueles que encontrar a verdade. Como eu, minha esposa, como Scott Hans, né? José Placência, né? E tantos outros que encontraram a verdade. Lá no protestantismo estão à busca. Quando se converte à igreja de Cristo, eles encontraram essa verdade. Exatamente o que Santo Agostinho perguntou, né, a Santo Ambrósio: o que faço para encontrar a verdade? Ele disse: não se preocupe, que não é você que encontra a verdade, é a verdade que encontra você. Então, quando a verdade nos encontra, nos convertemos à verdadeira de Cristo, à verdadeira igreja, e aí temos a experiência com os sacramentos. Especificamente o maior de todos eles, a Eucaristia. Não há nada que pague isso. Não há nada. Por isso nós somos caríssimos. A Bíblia diz que nós somos caríssimos de Sagrada Escritura. Outra vez. Qual é o sacrifício que Jesus disse? Prefere a misericórdia e não o sacrifício? Qual é? De nada serve trazer oferendas. Ponto e vírgula. Tem no horror a fumaça do quê? Do quê? Dos sacrifícios. Pra cá, tá. As luas novas, os sábados adventistas, aqui ó, os sábados adventistas e as reuniões de culto. Veja, as reuniões de culto que guarda sábado, ó. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Então, meus irmãos, quando se guarda o sábado nesses cultos, e se fazem esses sacrifícios de ritos veterotestamentários, de ritos da antiga aliança, o que é que Deus diz? Abomino. Pra cá, tá. Mas claro de que isso não canta o galo. Meus irmãos, o sacrifício que está falando o capítulo 9, versículo 13, que não agrada, que o Senhor quer a misericórdia, é esse. Por quê? Porque esse povo do sacrifício, de cordeiro, de touro e de bode, eles não tinham misericórdia de ninguém. Eles pegaram Maria Madalena, jogaram aos pés de Jesus, a mais conhecida como mulher adúltera, e disseram: mestre, a lei manda-nos apedrejar tais mulheres apanhadas de adultério. Que diz isto a respeito? Jesus usa o quê? A misericórdia. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus poderia ter dito: tá certo, a lei manda isso, então apedreja. Aí eles iriam dizer para Jesus: mas o Senhor não prega a misericórdia? Jesus disse: quem não tiver pecado, olha só, começou dos mais velhos a se mandar. Jesus usou de misericórdia para com aquela mulher adúltera, que diz os exegetas que é Maria Madalena. Ei, mas não só é aqui não que o Senhor abomina os sábados e os sacrifícios judaicos e as festas lunares. Olha, que é as chamadas luas novas. Oséias 2,13, olha só. Preste atenção, Oséias capítulo 2, versículo 13. Vamos ler aqui de azul embaixo? Vamos lá. Porém fim a todos os seus divertimentos. Quais são os divertimentos deles? Vamos ler? Suas festividades, e aí é onde estão os sacrifícios, oblações, suas luas novas, as festas lunares, seus sábados, e todas as suas festas, inclusive aquelas que têm rito sacrificial. Aí está. Ei, irmão Fábio, você está mostrando isso no Antigo Testamento. Não, eu estou mostrando porque o Senhor disse isso. Ele disse isso, porque também está aqui
em Oséias 6,6, olha só. Aí. 6,6 de Oséias. Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. Esses sacrifícios da lei veterotestamentária durou até João Batista. 16 de Lucas. Deixa eu ver se está aqui na minha... Se eu notei aqui. Não notei. Mas poderia colocar aqui. 16 de Lucas. A lei e os profetas duraram até João Batista. De agora em diante é o reino de Deus que é anunciado. E só os que fazem violência procuram entrar nele. Só os violentos que são radicais na fé, viver uma fé viva, vão entrar no reino de Deus. Você está compreendendo? Porque quero o amor mais que os sacrifícios. Os sacrifícios deles não tinham amor. Faziam apenas por fazer os sacrifícios. Não tinha amor às coisas de Deus. Eles não tinham amor. Eles faziam seus sacrifícios e condenavam o próximo. Como levava as mulheres adúlteras. Como dizia que o homem que tivesse relação com outro homem deveria ser apedrejado. Está lá no Levítico. Nós devemos apoiar o homossexualismo? Não. Nós não somos contra a pessoa, nós somos contra o ato pecaminoso. Veja aí as paradas, né? As paradas gay. As zombarias que fazem a Jesus crucificado, aos santos. Não é? Nós não vemos as paradas gay fazendo, vamos dizer assim, com blasfêmias e injúrias contra o protestantismo. Porque o protestantismo é do Satanás, é a mesma coisa. Nós vemos fazendo injúrias, não é? Blasfemando a igreja verdadeira. Não é isso que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 6? Uma das cabeças blasfematórias abriu a boca e pôs-se a falar para blasfemar contra Deus. Contra Deus. Quem é Deus? Jesus. Jesus é Deus. Contra seu tabernáculo, sua igreja. E contra os moradores do céu, os santos. Não é isso que fazem? Tudo isso não é vômito do dragão para perseguir a mulher? Jesus disse, porque eu quero o amor. Lá está a misericórdia. Quero o amor mais que os sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Veja, sacrifício e holocausto. É aqui que está dizendo. É aquilo lá que, inclusive lá no Evangelho, tem uma referência de Oséias 6,6. Que Jesus citou Oséias 6,6. Então, aqui, esses sacrifícios sabáticos, esses holocaustos sabáticos, os sábados, os sacrifícios, tudo isso não passa de sombra. Quem foi que disse isso? São Paulo, no Novo Testamento, Colossenses 2,16, olha só. Quando os falsos irmãos judeus chegaram em Colossas, aperreando a comunidade, porque eles comiam de tudo, comiam nervo, que não podia comer no judaísmo porque o anjo torou da coxa de Jacó, e não guardava o sábado, tinha que guardar certas superstições da comida. São Paulo diz assim para os Colossas, a igreja católica de Colossas, ninguém, pois, vos critique por causa de comida, porque era superstições. Se você continuar aqui, você vai ver esse tipo de alimento aí, não coma, não pegue, não toque. São superstições. 613 superstições, ritos supersticiosos judaicos têm. E eles chegaram em Colossas impondo esses ritos diabólicos supersticiosos. Gálatas 5,19 diz que os supersticiosos não herdarão o reino dos céus. Está lá relacionado àquele monte de pecado, aquelas várias listas de pecados que não herdarão o reino dos céus. Veja, ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida. Não era para beber sangue. Não era para comer o sangue, para derramar na terra. Mas se Atos, Paulo está recomendando, ficou decidido, lá está dizendo, carne oferecida aos ídolos, que não pode comer. Carne sufocada aos ídolos, que era imolada, sacrificada aos ídolos. Sangue oferecido aos ídolos. Quer dizer que não possa comer sangue que não é oferecido aos ídolos. Carne que não é oferecida aos ídolos.
Não interpretem mal, senhores protestantes, a Bíblia como você costuma de vocês para suas próprias condenações, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Detor para suas próprias condenações. Ou espécie de festas. Que tinha que fazer as festas, tinha que ter as festas. As festas, tudo isso aqui, ritos judaicos. As novas, ou sábados. Se não guardar o sábado que é maior do que Jesus, mataram Jesus por quê? João 5,17, porque Jesus violava o sábado. Jesus foi quem mais violou o sábado, foi Jesus. Mas eles chegaram em Colossos dizendo, não é o domingo não é o primeiro dia da semana, não, é o sábado. O pessoal vai lá em São Paulo da prisão, escreve para eles, olha, cuidado com esses falsos profetas judaizantes. E hoje tem essa seita adventista judaizante, né, que vive a satanidade de um dia ser maior do que o Senhor. Sábado para eles, claro, nenhuma seita protestante tem Jesus, essa aqui é a realidade. Quem tem boca, eu tenho Jesus, aleluia, a sola escritura e basta. Nós sabemos para onde é que vai a sola escritura. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Pregamos só em teu nome, isso é a sola escritura. Só em nome de Jesus e pronto. Católico prega só em nome de Jesus, não. Católico fala em Jesus, católico fala nos santos, católico fala na Virgem Maria. Está aí o culto de latria a Jesus, o culto de hiperdolia à Virgem Maria e o culto do aos santos. Ali mostra só um culto diretamente a Cristo. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago Maior e de João, pediu para colocar um à direita e à esquerda, prostrou-se aos pés dele, de Jesus, e Jesus disse, mulher, tu não sabe o que está pedindo. Esses lugares estão reservados àqueles que o Pai destinou. Veja, o Pai. Mas esses protestantes é só lá Cristo. Porque não entendem, é só lá Cristo, não entendem. São cegos. Então veja, lá só pregamos em teu nome. E Jesus disse que é muitos, viu? Muitos vão me dizer naquele dia, o dia do julgamento final. Os protestantes, os pastores sectários, né? Olha, pregamos Jesus só em teu nome. Nós expulsamos demônio unicamente em teu nome. Nós curemos só unicamente em teu nome. A tal da sola, ali é a sola escritura. Jesus diz no 23, retirai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci, por fogo eterno destinado para vós e para o diabo. Mateus 7, do versículo 21 a 23. Ali está a condenação da sola escritura. Meus queridos amados irmãos e irmãs, não para só nisso aí não, olha só. Vamos ver quando Jesus fala em Hebreus, o próprio da Epístola aos Hebreus, que Jesus não quer mais os sacrifícios. Não, eu quero misericórdia e não sacrifício. Esse sacrifício é o sacrifício judaico. Olha só, a Bíblia toda fala isso. Olha isso. Se nós pegarmos aqui, no meu dedo, à frente do meu dedo tem escrito o quê? Os sacrifícios que renova a cada ano a memória dos pecados. Então nós estamos falando o quê? De sacrifício, de carneiro, de touro e de bode que o Senhor não quer. Por isso que ele está falando para o que? Os fariseus. Que para eles, isso aqui, você poderia desprezar o próximo, você poderia fazer tudo, mas isso aqui era o que importava e pronto. Sacrifício de bode, de touro e de carneiro. O 4 diz, pois é impossível que o sangue de touro e de carneiro tire pecados. Verso 5. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício. O que foi que ele disse em Mateus capítulo 9, verso 13? Quero misericórdia e não sacrifício. Porque é o sacrifício judaico. Senhores protestantes, vocês não conhecem de Bíblia, eu estou mostrando, eu vou ensinando para vocês o que é Bíblia. Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Pacata! Tomai e comei, este é o meu corpo. E deu seu corpo, eucaristicamente falando. Como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Com 6,54. Olha só, vamos ver aqui do versículo 8 ao verso 10. Versículo 8 ao verso 10. Vamos ler? De azul aqui embaixo. Disse primeiro, tu não quisestes, tu não recebestes com agrado
os sacrifícios nem as ofertas. Como é que é? Tu não quisestes, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Quem eram as vítimas pelo pecado? Touro, carneiro e bode. Quer dizer, as imolações legais. Entre parênteses, ó, quer dizer as imolações legais. Meus irmãos, é esse sacrifício que Jesus está falando. Teu mestre como com publicanos e pecadores. Espera aí. Eu vim para salvar esses pecadores, do qual estava sendo salvo. Quem foi salvo ali? Mateus, que foi apóstolo. Levi, que foi apóstolo. Está entendendo? A resposta de Jesus lá. Estou mostrando na Bíblia esse sacrifício qual é. Versículo 9 e 10, olha só. Aqui embaixo. Em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime. Ou seja, assim aboliu a antiga lei. No original está assim. Assim atingiu a antiga lei. Estabeleceu a nova lei. Assim aboliu a antiga aliança. Estabeleceu a nova aliança. Versículo 10. Aqui embaixo. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados. Como é que nós somos santificados? Uma vez para sempre, pela oblação. A Bíblia CNBB diz pelo sacrifício. Pelo sacrifício do corpo de Cristo. Pá, cá tá. Aí está. Então agora há um sacrifício que se substitui do corpo de Cristo, substitui todo o sacrifício veterotestamentário da aliança antiga. Que o verso 10 mostra a morte da aliança antiga, né? E o surgimento da nova e eterna aliança. Porque a antiga era através de sacrifício de carneiro, de touro e de bode. A nova é através do sacrifício de um Deus. Mostra que ela é fundamental. Jesus diz no capítulo 26 de Mateus, de 26 a 27, este é o sangue da nova aliança. Se nós pegarmos aqui em Atos, vai dizer que o Senhor fundou sua igreja no seu sangue, olha só. Quando São Paulo está recomendando os bispos ordenados por ele, de Éfeso ele vai dizer o seguinte, Atos 20, 28, vamos ler aqui embaixo. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo, quando ordena, ele diz isso para os bispos. Veja que o sacramento da ordem tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo do sacramento da ordem. Os bispos, para que os bispos são ordenados? Para pastorear. Então, os pastores do magistério hierárquico são quem? Os bispos. Para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Pacata! Este é o sangue da nova e eterna aliança. Tá aí, meus irmãos. Por que Jesus disse, quero misericórdia e não sacrifício? Que sacrifício é esse? O sacrifício veterotestamentário. E tem deles que usa, né, esse versículo de Mateus, capítulo 9, 13, contra a Eucaristia, contra a missa, o santo sacrifício que os católicos chamam. Jesus não quer esse sacrifício. Veja, eles também adulteram, né, mentindo sobre a questão Jesus aboliu a lei, a tradição judaica, com seus 613 atos supersticiosos, lá em Marcos 7, e eles dizem que é a tradição católica, quando a tradição católica está escrito em 2 Tessalonicenses 2,15 e 3,6. Veja como são cegos. Meus irmãos, metam o dedo no like, lembrando que é 100% para católica esses vídeos. Mais uma vez lá embaixo, só lembrando, talvez, se quiser nos ajudar, nos ajude. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.